Ei, gente, que tal? Esse é uma lã bem quentinha para fazer uma peça que pode gerar renda ou agradar alguém. Fazer uma peça que pode ser de grande utilidade nesse inverno. Então, tenho essa proposta de trabalho hoje, que é essa touca, tá? Essa é uma touca que é suspeito de falar, né? Mas eu gosto muito. Então, convido vocês para este passo a passo. Então, para confeccionar essa peça, vamos usar essa lã, Tex 883, também tesoura, uma agulha de tapeceiro, que é uma agulha sem ponta. Não se faz tão necessário, mas querendo, pode-se também colocar um pouquinho de cola silicone líquida, tá? Mas não tem necessidade, não. Eu tenho uma peça já de 20 anos que não usei cola de silicone e ela tá perfeita. Então, para essa peça, eu vou trabalhar com a agulha número 5. Tem-se a opção de fazer o anel mágico. Anel mágico enrola aqui, deixando dessa maneira. A gente vem com a agulha com um gancho para baixo, puxa o fio de trás para frente, roda na agulha, pega o fio e faz a primeira correntinha. Feita a primeira correntinha, tá seguro. Vou contar aqui 3 correntinhas e dentro deste anel aqui, que é chamado anel mágico, nós vamos fazer 30 pontos altos. As 3 primeiras correntinhas conta como primeiro ponto alto. Então, vou fazer aqui mais 29, completando 30. Depois venho aqui para arrematar com você, para vocês verem. Foi feito aqui os 30 pontos altos. Se ajusta o laço mágico. Aqui, conto nas 3 primeiras correntinhas. 1, 2, 3. Fecho com um ponto baixíssimo. E vou andar aqui para o meio desse ponto alto. Tá? No meio desse ponto alto, um ponto baixo. Ok? Então, esta aqui é a primeira carreira. Venho no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Venho aqui entre os pontos altos e faço um ponto baixo. Aqui, 4 correntinhas. Pular 1, 2, 3. Pulo 3 pontos altos e entre os pontos altos, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3. Entre os pontos altos, um ponto baixo. Nós vamos fazer dessa maneira 10 argolinhas. 1, 2, 3, 4.
Um, dois, três. Entre os pontos altos, um ponto baixo. Vamos fazer desse jeito e a gente volta aqui para continuar. Gente, feito. Nós vamos fechar aqui. Aqui, nesse pezinho aqui do primeiro ponto baixo, nós vamos fechar a 10ª argolinha. Vamos fechar com ponto baixíssimo, tá? Essa lã, quando a gente vai trabalhar, ela fica meia tortinha, mas é só puxar e ajustar, para os pontos ir ajustando no espaço que tem, tá? Fechou com ponto baixíssimo? Vamos fazer mais um ponto baixíssimo aqui dentro da argolinha. Aqui, nós vamos subir 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. E aqui nós vamos fazer uma coroinha. Coroinha, 3. Aqui equivale ao primeiro ponto alto. Então, eu venho mais um ponto alto, 2 correntinhas, volto, mais um ponto alto, mais um ponto alto. Então, ficou dessa maneira aqui, tá? Vamos agora fazer 2 correntinhas e vamos partir para o próximo. Da mesma maneira, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, continuo, 2 correntinhas. Na próxima argolinha, a mesma coisa. Então, será uma coroinha em cada uma das argolas, com 2 pontos altos, fazendo espaço. Quem tem um ponto muito graúdo, pode pensar em fazer uma correntinha só aqui. Tá ficando dessa maneira o trabalho, ok? Chegou aquele fim da carreira. Gente, sempre dá uma ajustada, porque a lã, ela vai se ajustando aqui aos espaços, tá? Sempre que terminar uma carreirinha, dá uma ajustada. Vai dar a impressão que tá encroando, mas não. É só ajustar a lã, tá? Então, aqui, nós vamos fechar na 3ª correntinha com ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo no ponto alto do lado. Mais um ponto baixíssimo na primeira correntinha do arco. Aí, aqui, vou vir aqui por trás, pegar uma laçada, subir 1, 2, 3. 3 correntinhas. Fazer a mesma coroa, tá? Então, 2 pontos altos. Dois pontos altos. 2 correntinhas. 2 pontos altos. As coroas vão continuar do mesmo jeito. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aqui, uma correntinha. Venho aqui no meio
um ponto baixo, uma correntinha, aqui na próxima coroa, uma coroa. Lembrando que são 10 coroas, tá? Dessa forma aqui. Uma correntinha, um ponto baixo no meio, uma correntinha, de novo, uma coroa. Essa agulha minha, eu tô achando que ela tá um pouco fina, mas vamos lá. E vamos desse jeito até fechar essa carreira. Aqui, gente, chegou no fim da carreira, ponto baixíssimo, conto 1, 2, 3, essa é a terceira correntinha inicial. Ponto baixíssimo, vou andar aqui com ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto, um ponto baixíssimo na correntinha. Agora, eu vou fazer o seguinte, essa agulha é 4,5, eu vou substituir por uma de 5, porque quando eu estou pegando o fio, ele tá saindo às vezes, quebrando, né? Saindo, sendo pego pela agulha pela metade. Então, vou vir aqui, no meio, puxo. Ó, 2, 3. Coroa em cima de coroa. Vai dar um aumento de ponto aqui, mas no trabalho final não vai dar problema não. Porque lã, ficando mais fofinho, fica até mais gostoso de se pegar e para se usar também. Aqui, 2 correntinhas, um ponto baixo sobre o ponto baixo. Uma, 2. Coroa. Um ponto alto. Dois pontos altos. 2 correntinhas. Um ponto alto. 2 pontos altos. 2 correntinhas. 2 correntinhas. Ponto baixo em cima de ponto baixo. Duas correntinhas, coroa. E vamos seguir assim por toda essa volta.
Tá ficando dessa maneira. Chegou no fim da carreira. Duas correntinhas. Procuro o terceiro ponto alto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ponto baixíssimo. Ó, ponto de união. Desculpa aí, gente. Ponto de união. É baixíssimo mesmo, ponto de união. Ponto baixíssimo para caminhar. Mais um para chegar aqui no meio das duas correntinhas. E aqui vou pegar o fio, a lã, e vou subir. 1, 2, 3. De novo, coroa. Coroa. Dois pontos altos, duas correntinhas. Um ponto alto. Segundo ponto alto. Eu vou continuar aqui com duas correntinhas de espaço. Porém, aqui no meio, eu vou fazer um ponto alto. Olha, gente. Vou voltar aqui. Dá uma torcidinha na lã. 1, 2. Um ponto alto aqui no meio. 1, 2 correntinhas. Coroa. Um ponto alto. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Mais duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto. E assim vai por toda essa carreira dessa maneira. Eu vou fazer aqui e a gente se encontra no fim da carreira. Gente, nosso trabalho já está desse jeito aqui. Aqui já tem 1, 2, 3, 4. 4 carreiras com coroa. Eu vou fechar essa carreira. Ponto baixíssimo. Na terceira correntinha. E vou puxar esse fio. Aqui, nas duas correntinhas da coroinha. E nós vamos fazer 2 pontos baixos. Dessa maneira. Vamos vir agora com 10 correntinhas de espaço. 1, 2, 3, 4, 5.
5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 correntinhas, 2 pontos baixos na próxima coroinha, nas 2 correntinhas. Continuo da mesma maneira, 10 pontos, 10 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nas próximas 2 correntinhas da coroinha, 2 pontos baixos. E vai ser assim por toda essa volta, tá? Completou a volta. Um ponto baixíssimo para a união. Aqui, vamos subir 3 correntinhas. Mais uma para ser espaço. No outro ponto baixo, mais um ponto alto. Ficando aqui um V, tá? Então, lembrando que aqui foram 10 correntinhas. Nós vamos saltar a primeira. Nós vamos saltar a primeira e colocar um ponto alto na segunda. Mas todos os pontos que nós fizermos aqui, vai ter uma correntinha de separação. Então, aqui, uma correntinha de separação. Pulo a primeira, na segunda correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha, na próxima, um ponto alto. Agora, uma correntinha. Tem um defeitinho. Uma correntinha, pulo uma. Nessa próxima, nós vamos fazer um V. Então, vamos lá. Um ponto alto. 2 correntinhas. Mais um ponto alto. Pronto. Uma correntinha. Pulo uma correntinha. Na próxima, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, na próxima, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto no primeiro ponto baixo, uma correntinha, um ponto alto no segundo. Ficando assim a sequência, tá? Essa é a sequência. 2, 4, 6, 8, 10. Contando daqui, aqui, né? No caso, na verdade, dá 8. 8 pontos altos, que este aqui já vai pegar para cá. Então, uma correntinha. Pulo uma correntinha de base. Um ponto alto.
uma correntinha, pulo uma de base, um ponto alto. Uma correntinha, pula uma de base. Aqui vai ser o V com 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha, pulo um ponto, pulo uma correntinha no próximo, um ponto alto, uma correntinha, no próximo, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto no segundo ponto baixo. E nós vamos fazer essa sequência até completar essa carreira. Ficando dessa maneira aqui. Ok? Chegou aqui, gente, na parte de onde começou essa carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui. E cortar. Vamos cortar esse fio. Aqui. Vou passar o fio. Para arrematar. Vou até adiantar aqui o arremate. Subir três correntinhas. 3 correntinhas. Aqui no meio, continuo com uma correntinha, venho no meio, mais um ponto alto. Duas correntinhas, pulo 2, contando 1, 2, aqui um ponto baixo, 2 correntinhas, um, 2, aqui dentro desse V, nós vamos fazer novo V. Só que com 2 correntinhas intercalando. Duas correntinhas, salto 1, 2, um ponto baixo, salto 1, 2, igual aqui. Aqui onde é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, vamos fazer da mesma maneira. Um ponto alto, uma correntinha, mais uma correntinha. E vou repetir da mesma maneira. Nós vamos repetir da mesma maneira, então aqui vem 2 correntinhas, 1, 2, ponto baixo. 2 correntinhas, salto, um ponto alto, 2 pontos altos, aqui nesse meio,
um V com 2 correntinhas. Duas correntinhas, conto 1, 2, um ponto alto. 1, 2, aqui, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Continua por toda essa carreira dessa maneira. Aqui um V com uma correntinha, duas correntinhas, salto 1, 2, ponto baixo. Uma, duas correntinhas, salto 1, 2, um ponto V com duas correntinhas no meio. E por aí vai. Vamos ver como é que está a nossa peça? Nossa peça está dessa maneira aqui, tá? Aí vocês continuem aí e a gente se encontra aqui. Amarrei aqui já a lã colorida. Vou pegar o fio, subir aqui no meio desse V, que só tem uma correntinha, subir 3 correntinhas. Mais um ponto alto. Vamos fazer uma coroa aqui, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Uma correntinha, conto 1, 2, aqui no meio, um ponto baixo, uma correntinha, aqui no meio desse V aqui, com 2 correntinhas, desses 2 pontos aqui centrais, vamos fazer 2 pontos altos, dois pontos altos, 2 correntinhas. Não, essa lã é muito fofa. Uma correntinha, 1, 2, salto 2, salto o primeiro espaço, né? Aqui no segundo espaço, um ponto baixo. Uma correntinha, aqui. Olha, no meio da coroa aqui, ó, esses 2 pontos, saltou o primeiro, no segundo espaço, de novo. Antigamente a gente falava coroinha, né? É 2 pontos altos, 2 correntes. E essa volta será toda assim. Olha como está ficando. Vai ficar muito quentinho. Eu vou fazer o meu aqui e a gente se encontra no fim da carreira. Chegou no fim dessa carreira. Vamos fazer a união? Contando 1, 2, 3 aqui no topo dessa terceira correntinha. União com ponto baixíssimo. Vamos mandar uma casa? Vamos mandar um ponto aqui com ponto baixíssimo. Aqui
Posso jogar o ponto direto ou posso fazer isso aqui. Vamos subir, fazer o mesmo motivo. Então, 3 correntinhas. Mais um ponto alto. 2 correntinhas. Opa. Duas correntinhas. Mais 2 pontos altos. Então, aqui nós fizemos a união, caminhamos com ponto baixíssimo, união com ponto baixíssimo, andamos com ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, chegamos aqui no meio dessa coroinha. Vamos repetir a mesma coroinha aqui. E aqui de espaço, nós vamos fazer 2 correntinhas. 2 correntinhas, pulo para a próxima. Vê, gente, que não tem acréscimo, porque eu quero que ela comece a emborcar. Toda essa carreira será dessa forma. Então, toda a carreira será dessa forma. Essa é a 10ª carreira. Deixa eu conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fazendo um arco. 8, com essa carreirinha aqui. 8, 9, 10. 10ª carreira, sem aumento. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas. E vai seguir assim, e a gente se encontra aqui no fim da carreira. Chegou no fim da carreira, vamos fazer a união aqui, com ponto baixíssimo na 3ª correntinha. 1, 2, 3. Que vento frio. Caminhar com ponto baixíssimo aqui. Posso ir direto? Fazer um ponto 3 correntinhas? Posso. Posso também caminhar mais um ponto baixíssimo? Posso. Tanto faz. Então, aqui, vou subir 3 correntinhas. Não vai ter aumento. Então, 3 correntinhas, 1 ponto alto. Duas correntinhas. Novamente, 2 pontos altos. Engarranchou? Oxi. Um ponto alto. 2 pontos altos. Aqui foram 2 correntinhas, então, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha,
novamente 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Essa será a sequência, uma sequência sem aumento, é para a peça dar uma leve emborcada. Então, vai assim por toda a carreira. Uma corrente, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, coroa sobre coroa. Essa será a sequência, tá? E aí a gente se encontra aqui. Chegou ao fim dessa carreira, união com ponto baixíssimo no topo aqui da terceira correntinha, caminho com ponto baixíssimo, ou vou fazer 3 correntinhas direto aqui no meio dessas 2 correntinhas, ou eu faço mais um ponto baixíssimo e depois subo a correntinha. Então, aqui, uma correntinha, 2, 3. Essa carreira é a carreira de número 12. E ela será a repetição dessa carreira aqui, número 10, tá? Então, vai ser coroa, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos e 2 correntinhas. Por toda a volta será assim, tá? Não tem aumento. Então, vamos lá. Dois pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Duas correntinhas, passo direto para a coroa da frente e vou fazer da mesma maneira. Um ponto alto, 2 pontos altos, eita, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Sequência em toda a carreira assim, sem aumento. Trabalhar com lã, gente, sempre que pegar a lã pela metade, precisa voltar e corrigir. Aí, aqui. Assim será essa carreira. Chegou no fim dessa carreira. Vamos fazer a união na terceira correntinha que subiu aqui essa coroinha. Então, ponto baixíssimo,
caminhar com ponto baixíssimo em cima do ponto alto, ponto baixíssimo, eu subi aqui 3 correntinhas. Essa vai ser a última carreira dessa primeira parte. Então, aqui. É uma carreira que não tem aumento, então será 3 correntinhas para subir, ficou da altura de um ponto alto, mais um ponto alto, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos, ficou dessa maneira. Agora, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, repete de novo. Gente, eu aprendi na minha infância chamar isso aqui de coroa. Antigamente a gente falava assim, quando fazia 2 pontos altos e 2 correntinhas, dizia que era uma coroa. Então, fazer dessa maneira aqui, quando chegar para emendar do outro lado, cortar o fio e reservar a peça, porque a segunda parte vai ser feita toda na cor preto. Então, a sequência é essa aqui. Sem aumento. Uma corrente, ponto baixo nas 2 correntes da carreira anterior, uma corrente, 2 pontos altos, dois pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos dentro da coroinha, e assim vai. E a gente vai finalizar do outro lado com ponto baixíssimo. Chegou no fim dessa carreira, conto 1, 2, 3, na terceira correntinha. Na terceira correntinha, fazer a união com ponto baixíssimo. Gente, essa lã, ela veio com 120 metros. E é assim, foi a conta, tá? Olha, isso aqui é o que sobrou da lã. Então, aqui ficou pronta essa primeira parte. Ela ficou assim, e a segunda parte vai casar aqui, tá? Então, olha, dando uma conferida. Vou colocar aqui, nem precisa, né? Porque tem um fio marcando. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. São 20 biquinhos. Então, essa informação aqui é muito importante, porque a segunda parte vai pegar unindo em cada um desses biquinhos aqui, tá bom? Então, vou começar a segunda parte. Para essa segunda parte, nós vamos fazer 60 correntinhas. Então,
Vou fazer na cor preto. Coloca a agulha, roda, pega uma laçada, faço o nozinho. A partir do nozinho, que nós vamos contar 60 correntinhas. Então, contou 60 correntinhas, eu já fiz aqui, o que nós vamos fazer? Vamos ficar atenta só ao seguinte, não deixar essa correntinha ficar torcida. Então, aqui eu coloquei um alfinetinho, só para mostrar que ela tem que ficar com essa parte lisa aqui, toda para cima, onde a gente vai subir o ponto alto. Então, aqui. Vou fazer a união com ponto baixíssimo. Vou fazer a união com ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Que é o que fica da altura do meu ponto alto. Em cada corrente de base, nós vamos fazer um ponto alto. Então, só segue fazendo ponto alto. Então, está aqui, 2, cada corrente de base, um ponto alto. 3, por aí vai, ó. É fácil achar onde é a correntinha? Só vir na correntinha aqui, ó. Ó, o meio dela aqui. E fazer o ponto alto. E aqui segue toda a carreira assim, só ponto alto. Então, vocês seguem aí e a gente se encontra aqui no fim. Chegou no fim da carreira, união na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Uniu, subi 3 correntinhas. Agora nós vamos fazer mais uma correntinha como espaço e vamos pular um ponto de base. Segundo ponto, um ponto alto. E assim será por toda a carreira. Uma corrente, pula um ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto alto de base, um ponto alto. Corrente, pula um ponto de base, um ponto alto. Ok? E a gente se vê aqui. Chegou no fim da carreira, conto uma corrente, 2, 3, aqui. Na terceira carreira, na terceira correntinha, união com ponto baixíssimo. Aqui, já vou jogar esse ponto para dentro dessa maneira e vou subir 3 correntinhas. Subir 3 correntinhas, mais uma correntinha, opa, subir 3 correntinhas, um ponto alto. Uma correntinha. Vamos fazer a união com a primeira parte. Vou colocar aqui a peça que foi feita no avesso. E em qualquer ponto dela, eu vou entrelaçar com essas 2 correntinhas aqui, dessa maneira. Introduzo a agulha,
Pego o fio, faço uma correntinha. Volto para dentro da coroa. Faço um ponto alto, faço 2 pontos. Gente, eu estou fazendo essa touca sobre medida. Então, assim, para minha cabeça, esses 60 pontos dá, que é essa abertura aqui. Então, para mim fazer o ajuste dessa parte, que é a segunda parte, com a primeira, que é essa aqui, eu vou tecer da seguinte forma. Prendi o primeiro, prendi a primeira coroinha aqui com essa daqui. Lembrando que aqui são 20. E aqui nós vamos ter 30. Aliás, nós vamos ter 30 espaços aqui. Então, e aqui em cima são 20. Não dá para prender todos da mesma maneira. Então, eu vim aqui com o alfinetinho e vou fazer assim. Aqui, vou prender um ponto baixíssimo nesse, e logo nesse espaço, vou subir uma coroinha e vou prender. No próximo, eu vou saltar o primeiro fazendo um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e venho no próximo espaço. Então, vai ser a sequência assim. Sem saltar espaço, o ponto baixo vai ficar aqui, nesse ponto alto. O ponto baixo, vou fazer uma correntinha e prender o ponto baixo aqui, faço uma correntinha e já jogo aqui para o meio, fazendo uma coroa e prendendo uma correntinha aqui. Então, vamos lá? Está toda marcada dessa maneira, tá? Essa boina é muito quentinha, tá? Quem fizer, acredito que vai se agradar. É uma boina também muito bem vendida, viu, gente? Então, aqui ficou a coroinha presa no meio, presa nas duas correntinhas. Aqui, uma correntinha. Vou vir no ponto alto aqui. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Uma correntinha, dou uma laçada, venho no próximo espaço e já vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha e vou prender aqui, ó. Vou pegar por dentro aqui, abraçar o fio, fazer um ponto baixo. Tô tirando o alfinete de marcação. Prendi uma laçada, venho no mesmo espaço, dois pontos altos. Então, isso aqui, gente, é adequação, tá? Para a peça dar certo. Mas aí, de acordo com a medida de cada cabeça, vai depender também da lã que for usada. Aqui é lã, mas tem pessoas que fazem também com fio de algodão. Então, aqui, prendo uma correntinha, prendo com ponto baixo no próximo espaço,
uma correntinha, venho no próximo espaço, dois pontos altos, uma correntinha, venho na coroa, coloco a agulha por dentro aqui, puxo, ponto baixo, faço ponto baixo, vou tirar já o alfinete. Coloquei o alfinete fazendo os espaços necessários, viu? Quem não tem alfinete pode alinhavar, fazer um pontinho em outra cor. Aqui desço no mesmo espaço, 2 pontos altos. Não, se não fizer essa adequação, quando chega o fim dessa carreira, vai sobrar coroinhas aqui sem terem sido abraçadas, sem ter sido feita a união, tá? Então, aqui, ó, venho nesse ponto alto, faço uma correntinha, venho nesse ponto alto, um ponto baixo, uma correntinha, dentro desse espaço, desse próximo espaço, dois. Gente, nós vamos fazer a união. Aqui eu já fiz toda uma marcação com alfinetes. Então, vê bem. Nós temos aqui, são 60 correntinhas, foram feitos 60 pontos altos, e aqui eu fiz um ponto alto, uma correntinha, saltando um ponto de base. Agora, eu vou fazer a união das coroinhas, fechei a carreira, fiz 2 pontos altos, uma correntinha, prendi pegando por dentro aqui do trabalho, da primeira parte do trabalho, um ponto baixo. Já faço uma laçada, já venho aqui no mesmo espaço, dois pontos altos. É um trabalho de união, então tem que ter paciência, dá certo. Agora, uma correntinha, venho no próximo espaço, um ponto baixo, uma correntinha. Aqui, para o trabalho dar certo, não vai ter como, em todos, eu fazer da mesma maneira. Então, aqui, eu vou fazer a coroinha. Então, 2 pontos altos. Mas esse fio tá meio complicado. Deixa eu rodar ele aqui. Opa! Agora vai. Um ponto alto, uma correntinha. Aqui, por dentro, vou abraçar a primeira parte essas 2 correntinhas aqui do bico, um ponto baixo.
volto. Volto no mesmo lugar e vou fazer 2 pontos altos. Tirar esse alfinete de marcação. Ficou a coroinha direitinho. Então, aqui, 1, 2. Uma correntinha. Para o espaço ficar certo, eu vou jogar aqui o ponto baixo em cima desse ponto alto. Então, será sempre assim. Um, jogo no meio. E o outro, depois que eu faço a outra coroinha, eu jogo no em cima do ponto alto. Aqui será 2 pontos altos. Uma correntinha. Prende. E volta. Então, tá aqui. Mas que belo! Uma correntinha. Abraço aqui pelo avesso. Um ponto baixo. Volto na base. 2 pontos altos. Uma correntinha. Aqui. Vou jogar o aumento. Vou jogar o ponto baixo em cima desse ponto alto aqui. Uma correntinha. Vou fazer a coroa. 2 pontos altos. Uma correntinha por dentro da peça. Faço um ponto baixo unindo a primeira parte a essa segunda. Volto na segunda peça aqui. 2 pontos altos. Uma correntinha. Aqui, ó, já vamos jogar um ponto baixo nesse espaço. Mais uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Por dentro do avesso da peça. Um ponto baixo. Volto. No mesmo lugar e fecho mais 2 pontos altos. E assim vai ser até unir totalmente a peça. Tá? Vamos ver como é que está ficando. Tá ficando dessa maneira aqui, gente, ó. Tá vendo? E aqui eu vou seguir fazendo da mesma maneira. Fiz os espaços. Aqui vai ser uma correntinha. Prendo nesse ponto alto. Mais uma correntinha. Faço a coroinha, que é 2 pontos altos, uma correntinha, prendo aqui, volto
prendo com ponto baixo aqui pelo avesso, volto na peça, faço 2 pontos altos e sigo para frente. Então, sempre dessa maneira, tá bom?